Fala, meu povo, professor Marcos Paulo Araújo na área. Se derrubar é pênalti. Dando início a mais uma aula de Direito Processual Civil. Seja muito bem-vindo ao canal do professor Marcos Paulo Araújo. A nossa disciplina de hoje, Direito Processual Civil. Tema da nossa aula, jurisdição. Antes de mais nada, vocês podem acompanhar aqui, o site do professor, que é, deixa eu só colocar aqui, me permita, só um instante, caneta, pronto. Nós temos www.mpa.pro.br, como eu falei para vocês, Direito Processual Civil, nossa disciplina, voltada para concurso público, mas também aplica-se à graduação. Marcos Paulo Araújo sou eu, professor.marcos P. Araújo, Instagram, já siga aí, dá uma moral ao professor, que não está passando ainda de 30 inscritos lá no Instagram, beleza? Facebook, prof.marcos Paulo Araújo, e o nosso canal no YouTube, que é Professor Marcos Paulo Araújo. Provavelmente é onde você está assistindo aí esta aula. Fechou? Tranquilidade até aqui? Pois bem, como eu havia dito, tema da aula de hoje, jurisdição, é o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar aqui o conceito de jurisdição, equivalentes jurisdicionais, objetivos da jurisdição, principais características da jurisdição, princípios da jurisdição, espécies da jurisdição, jurisdição voluntária e, por fim, tutela jurisdicional, certo? Tranquilo? Pois bem, então, vamos aprender tudo isso nessa aula de hoje? Não, faca cega, não vai ser tudo isso não. Nós vamos aqui colocar aulas de aproximadamente, como de costume, de 24 a 30 minutos, e aí a gente encerra, 24, 25, 28, oscila muito, a gente encerra e passa para a próxima aula subsequente. Fechou? Tranquilo? Pois bem, conceito de jurisdição. O que é a jurisdição? É a atuação estatal que visa a aplicação do direito objetivo ao caso concreto, resolvendo-se com definitividade uma situação de crise jurídica e gerando com tal solução a pacificação social. Então veja que a jurisdição ela atua com o propósito, com o objetivo de se buscar a paz social, colocando definitividade a uma situação de conflito. É uma resolução de conflitos, na verdade. A jurisdição é isso. A doutrina até então sustentava iuris, quer dizer juris, que quer dizer direito, e dicere, ou dicção, que seria dizer o direito, muito embora hoje a doutrina mais recente entende que esse conceito, por si só, não pode ser atrelado à jurisdição, uma vez que, além de dizer o direito, também a jurisdição precisa resguardar a sua eficácia, conceder eficiência, após ter dito o direito, conceder aí uma eficácia para o caso concreto, para aquilo que foi decidido. Beleza? Tranquilo? Pois bem, numa análise doutrinária, segundo a doutrina, nós temos três aspectos no que diz respeito à jurisdição. Olha só, o primeiro deles é a jurisdição enquanto poder, o segundo a jurisdição enquanto função e o terceiro a jurisdição enquanto atividade. A jurisdição enquanto poder, nós temos a figura do poder jurisdicional, é o poder judiciário investido em razão do próprio ordenamento jurídico, de modo especial que diz o artigo 2º da Constituição Federal enquanto poder. Aí nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder judiciário é quem está incumbido de dizer o direito, de exercer essa atividade, essa função jurisdicional. E nós sabemos, quando a gente estuda lá no direito administrativo, as funções típicas e atípicas dos poderes, Então, portanto, o poder judiciário, enquanto função típica, tem justamente o poder de julgar, de exercer a jurisdição. E, em detrimento disso, nós temos, através do exercício dessa função típica, a função, então, do poder judiciário é uma função julgadora. Então, é uma função jurisdicional. Professor, mas outros poderes também não têm essa função jurisdicional? Sim, nós sabemos que tanto o legislativo quanto o executivo também atua, julgando, quer seja num processo administrativo, quer seja num processo lá dos parlamentares, julgando um parlamentar, ele está exercendo sim a função jurisdicional. Porém, nós sabemos que essa função não é a função precípua desse poder. Então, portanto, aqui ele entra como função atípica. A função precípua, a função típica aqui de exercer a jurisdição é justamente do poder judiciário. Fechou? Tranquilidade. A atividade também inerente à atividade jurisdicional, que decorre
né, do próprio exercício da jurisdição. Então veja, poder jurisdicional é o que permite o exercício da função jurisdicional, que se materializa, no caso concreto, por meio da atividade jurisdicional. Então, o poder jurisdicional é o que permite, como nós vimos, né, o exercício da função jurisdicional por meio da atividade. A atividade, por sua vez, ela também decorre dessa autorização normativa. Então, portanto, aqui ó, é o complexo de atos praticados pelo agente investido em jurisdição no processo. Então, assim, são os agentes estatais que estão investidos de jurisdição. Aqui, via de regra, são juízes e ajuízas, né? Que após aprovação num concurso público, o Estado concede, né, a essas pessoas, até porque o Estado não consegue por si só colocar isso em prática, o Estado concede, permite que essas pessoas exerçam a atividade jurisdicional. Então, portanto, é um agente estatal que está ali atuando para dizer o direito, para pacificar esse conflito, ok? É a forma que a lei criou para que tal exercício se fizesse possível. O Estado, ser inanimado que é, investe determinados sujeitos do poder jurisdicional, como eu falei para vocês, juízes e juízas, através do concurso público, né, são legitimados aí, né, essa pessoa, para que ela possa, por meio da prática de atos processuais, exercerem concretamente tal poder. Enquanto que essa função jurisdicional é o encargo atribuído por quem? A função é o encargo atribuído pela própria Constituição Federal, como eu falei para vocês, artigo 2º. Então, a função jurisdicional é inerente, a função típica é inerente ao poder judiciário, que nós temos a função típica, e de forma excepcional nós temos, né, digamos assim, os outros poderes, que seriam uma função atípica, como eu falei para vocês, sobre o poder legislativo e o poder executivo. Ok, gente? Tranquilo? Equivalentes jurisdicionais. Hoje os equivalentes jurisdicionais eles são muito aplicados, até porque nós sabemos que, em tese, o próprio judiciário ele está muito sobrecarregado. Todo e qualquer conflito que nós tivermos na sociedade teria que ser levado ao poder judiciário. E os equivalentes jurisdicionais visam justamente isso, fazer com que nós consigamos retirar essa sobrecarga do poder judiciário. Então existem aqueles equivalentes que são legitimados, né? São institutos, digamos assim, que permitem a resolução de conflitos extra processo, extra função jurisdicional. Quais são então, professor, esses equivalentes jurisdicionais? Vamos lá. O Estado, ele não tem, por meio da jurisdição, o monopólio da solução dos conflitos, sendo admitidas pelo direito outras maneiras pelas quais as partes possam buscar uma solução do conflito em que estão envolvidas. Então, como eu disse para vocês, não é tão somente o monopólio do poder judiciário, da jurisdição. Existem outras formas de chegarmos aí a uma resolução desse conflito que não seja basicamente através do poder judiciário. Essas formas são as quais nós chamamos de equivalentes jurisdicionais. E aí nós temos a figura da autotutela, é uma modalidade excepcional quando autorizada em lei, por exemplo, o desforço imediato possessório. A autotutela, vale ressaltar para vocês, que é uma forma de exceção, tá? A lei permite sim, mas temos que ter uma certa cautela no exercício, como eu citei aqui no exemplo para vocês, ó, o desforço imediato possessório é permitido pela lei? Sim. O próprio Código Civil permite, né, a repulsa ou a reprimenda quando a aplicabilidade do desforço imediato aí, quando a sua propriedade estiver na iminência de ser invadida. Vale, né, você tem que e pode agir desde que haja também dentro das medidas ponderadas, né, para que não haja excesso. Então a autotutela é uma medida de exceção, é uma forma em que a própria lei permite que você e nós possamos agir em defesa daquilo que nós entendemos que é nosso. Em determinados casos, a lei permite, porém, não é a regra. A regra é que isso seja dirimido através de outras formas, como na autocomposição ou até mesmo pela jurisdição, pela jurisdição, que é a apreciação por parte do Poder Judiciário através de um processo. Ok? Tranquilo? Pois bem, na autocomposição, que é o gênero, nós temos a figura de quem, gente? Nós temos a figura da transação, da renúncia e da submissão. E nós vamos estudá-la dentro em breve. Nós temos ainda como equivalente jurisdicional a mediação e a conciliação.
né, em que um terceiro, esse terceiro na verdade ele é um facilitador, né, sem o que? Sem um poder decisório. Então, na mediação e na conciliação nós temos aqui a figura de quê? A figura de um terceiro que vai facilitar, né, a autocomposição, que vai fazer com que as partes envolvidas naquele conflito possam chegar a uma solução amigável, justa e que fique boa para todos, né? Então, aquela máxima de que é melhor um péssimo acordo do que uma boa briga não deve prevalecer, né? Porque a gente sabe que o ideal é que se busque o que é justo, que fique bom para todos, né? Então, portanto, não é que a gente deve deixar a ilegalidade ou a arbitrariedade prevalecer, né? Ninguém quer brigar ao extremo, mas, sobretudo, a gente quer chegar em algo que seja justo e legal para todos, para que haja uma imparcialidade na resolução desses conflitos, sem que haja prejuízo, para que uma das partes não fiquem insatisfeitas. É bem verdade que quando a vontade digamos assim, do Poder Judiciário sobrepõe a vontade das partes, quando vem uma determinada decisão judicial, né, a gente sabe que a parte que perde, via de regra, ela fica insatisfeita, mas deve ser aceitada. O objetivo maior da jurisdição não é esse, é fazer com que haja uma resolução desse conflito, sobretudo que as partes saiam satisfeitas. Pois bem, por fim nós temos a arbitragem. A arbitragem é uma decisão vinculante por quem? Por árbitros, né? Existe uma lei específica que fala sobre a arbitragem. Essa decisão ela é vinculante e que, portanto, deverá ser atentamente observada pelas partes. Ela é obrigatória, tá? Vale ressaltar que a decisão de um árbitro ela tem força de título executivo judicial, né? Então, portanto, pode ser executada em juízo desde que não haja um cumprimento. E aqui as partes por si só foram elas que escolheram a resolução desse conflito através da arbitragem, escolheram quem seria o árbitro, como que seria feito isso. Então, portanto, né, a gente sabe aqui que o controle judicial ele é limitado, beleza? Tranquilo? Pois bem, vamos então adiante. Formas consensuais de solução de conflitos, nós temos no parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Processo Civil, que reza o seguinte, artigo 3º, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. De igual modo, nós temos no inciso 35, né, da Constituição Federal, lá no artigo 5º, dizendo que toda e qualquer lesão ou ameaça a direito, né, deverá ser ou será levada à apreciação do poder jurisdicional. Então, portanto, isso daqui é o que nós chamamos de princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tanto que esse artigo 5º, inciso 35, ele é bem antigo, mas o CPC, que é de 2015, por exemplo, trouxe, né, fomentou ou publicizou ainda mais o intuito de se resolver, né, esses conflitos, ainda assim ressaltando que quem tem o poder decisório final de exercer a jurisdição é o próprio Poder Judiciário, certo? Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá sempre que possível, então veja que é objetivo do Estado, sempre que possível, promover a solução consensual dos conflitos. Por quê, gente? Porque, na verdade, como eu falei para vocês, o intuito não é que permaneçamos com conflitos, isso dentro do próprio Poder Judiciário. A gente vai privar ou limitar o acesso ao Judiciário? Não, muito pelo contrário. Mas nós sabemos que existem outras formas de resolvermos conflitos sem que haja a necessidade da intervenção estatal no que diz respeito ao Estado, né? Para que não haja sobrecarga. Deixemos muitas vezes, e a gente sabe, principalmente para quem milita, a gente sabe que sobrecarregar o judiciário não é uma boa opção. Vamos deixar o judiciário para resolver demandas mais importantes. Tem algumas demandas que chegam ao judiciário que de fato podem e devem muito bem serem resolvidas na questão da civilidade, na conversa, no diálogo, de forma extrajudicial. Deixemos, portanto, o Poder Judiciário para julgar demandas mais importantes e mais complexas, digamos assim. Não é que cada causa não tenha sua relevância, tem sim,
mas, via de regra, na prática, tem muitas causas que podem ser resolvidas sem que haja a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? A conciliação, parágrafo 3º, a conciliação e a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Eu coloquei aqui justamente em destaque, ó, deverão, né? Então, portanto, percebam que o próprio CPC, atrelado a essa questão do instituto, né, da resolução de conflitos de forma extrajudicial ou de forma consensual, porque, como eu disse anteriormente, é muito melhor chegarmos a um consenso do que termos um terceiro, que seria o Estado juiz, né, determinando aquilo que deve ser feito. O objetivo maior aqui não é esse, é justamente fazer com que a gente possa, sim, resolver esse conflito da melhor maneira possível. Então vejam que é melhor eu decidir com a outra parte, resolver chegarmos a uma solução bacana, que fique legal para todo mundo, do que ter que aguardar o Poder Judiciário para esta finalidade. Tudo bem? Tranquilo? Pois bem, sigamos então adiante. É um dever, né, das partes promover essa resolução de conflito, tá certo? Não necessariamente que seja através da conciliação ou da mediação. Podem sim existir outros métodos, conforme nós já vimos aqui nos equivalentes jurisdicionais. Pois bem, vamos ver agora a autocomposição, né? Autocomposição é o gênero do qual a transação, nós temos aqui a transação, ó, é uma espécie, a submissão é uma outra espécie e a renúncia também é uma espécie do gênero autocomposição. Como é que é isso? Vamos lá. De Paulo, ou seja, Marcos tem dinheiro ou um crédito para receber de Paulo. Esse crédito, na verdade, ele está aqui no importe, eu coloquei de 100 mil reais. Paulo, por sua vez, é o devedor de Marcos. Paulo chega e fala o seguinte, Marcos chega e fala o seguinte: Paulo, você me deve 100 mil reais e eu quero receber esse dinheiro. E aí o que acontece? Paulo fala: não, eu não te devo 100 mil reais. O meu débito para contigo é de 50 mil reais. Sendo assim, nós temos aí em tese o que? Uma resistência. Nós temos um pedido e, por outro lado, uma resistência à pretensão resistida. E aí é aquilo que nós chamamos um conflito, né, em que o credor quer receber e o devedor entende que o valor que esse credor almeja não é o valor devido. Então veja que nasceu uma lide. Essa lide, por sua vez, ela poderá desaguar no judiciário. Mas como nós estamos fomentando e falando aqui de resolução extrajudicial de conflitos, solução consensual, Paulo vira para Marcos e fala o seguinte: ô Marcos, na verdade, vamos fazer o seguinte, eu te devo 50, nem eu, nem você. Vamos fechar essa conta então em 75, pode ser? Ou seja, 75 mil. Veja que aqui nesse caso, Marcos cedeu 25 mil, foi o total, melhor dizendo, né? Nenhum nem outro, tá certo? E Paulo, por sua vez, aumentou o que era o débito de 50, passou para 75. Então vejam que as partes aqui nesse caso, elas transacionaram, elas fizeram uma transação em termos de valores, em termos do crédito, e isso é uma forma de autocomposição, ok? Tranquilo? Na forma da submissão, o que vai acontecer aqui nesse exemplo que nós estamos trabalhando? Marcos, credor de Paulo, 100 mil, Paulo, devedor de Marcos, 100 mil. Nesse caso, Marcos vai e cobra de Paulo. Perceba que Paulo simplesmente fala: não, tudo bem, já que é 100 mil, ainda que eu não concorde, mas eu vou lhe pagar os 100 mil. Então, portanto, houve uma submissão. Paulo cedeu ao pedido de Marcos, ok? Aqui tranquilo. Então veja que houve uma submissão, um reconhecimento do pedido, né? Então reconheceu a procedência do pedido. Já na renúncia, né, Marcos tem aí o seu direito ao crédito de 100 mil reais e ele simplesmente abdica, né, essa pretensão formulada
ele, ao invés de pedir, de pleitear, ele simplesmente fala o seguinte: olha, eu vou deixar para lá, eu não vou querer esse recurso. E isso, na verdade, ele está abdicando, né, do seu crédito. Isso, na verdade, poderá acontecer também, galera, até mesmo aonde? Até mesmo dentro de um processo judicial. É isso mesmo. Essa autocomposição acontece não somente dentro do contexto extrajudicial, mas também do contexto da questão, dentro do contexto de um processo judicial. Ok? Tranquilidade? Veja comigo então, olha só o que tem aqui no artigo 487 do Código de Processo Civil. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. 2. Decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Então aqui haverá uma resolução de mérito, ou seja, haverá uma decisão judicial, e isso dentro do contexto do processo judicial, porque nós estamos falando de juiz. E lá no inciso 3º, como vocês podem ver aqui, ó, o reconhecimento da procedência do pedido. Então veja que nesse caso Paulo, que é o réu, reconheceu a procedência do pedido. E aí surge um acordo formulado aqui, ó, na ação ou na reconvenção. É quando o réu reconhece que o autor Marcos, no caso Paulo, reconheceu que Marcos está correto. E aí o juiz vem e homologa por sentença esse acordo firmado, ou melhor, esse reconhecimento. De outro lado, nós temos a figura da transação. A transação é como eu expliquei há pouco, né? Cada uma das partes transacionam e cedem no processo. Então, Marcos abriu mão de 25 mil, porque até então na cabeça dele ele tinha direito a 100 mil reais, e Paulo, que devia supostamente 50, aumentou, chegou aí na figura ou na casa dos 75 mil reais. Ok? Tranquilo? Na renúncia, né, que ele vai homologar a renúncia, a pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Ou seja, Marcos renuncia o seu direito, né? Então, uma vez renunciando esse direito, quer seja na ação principal ou até mesmo quer seja na reconvenção, ele renunciando aqui, ocorrerá o que, gente? Ocorrerá uma resolução de mérito através de uma sentença homologatória por parte do Poder Judiciário. Então vejam que a autocomposição, nesse caso aqui que nós temos, que é um gênero da transação, da renúncia e da submissão, acontece tanto de forma extraprocessual ou de forma endoprocessual dentro do processo. Pois bem, eu paro um pouquinho por aqui e volto com vocês na próxima aula. Espero que você goste, fique comigo até o final desse capítulo sobre jurisdição. Forte abraço e até a próxima.